Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, boa hora, bom minuto, bom segundo, Brasil, bom segundo, América do Sul, bom segundo, planeta. Nós estamos no ar com mais um maravilhoso episódio de O Popcast do Grebindos. Eu tenho quase certeza que é assim que escreve. E nessa semana eu tenho aqui comigo meu fiel companheiro, entendam isso do jeito que vocês preferirem, Rafael Mornete. É nessa hora que você fala: oi, eu sou o Rafael Mordente. Mordes? Alô? Cadê você, cara? Ai, ai. Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decréptos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Suzes, boa noite, padrinhos, boa noite, você que acompanha o Decrépito, boa noite, você que não acompanha o Decrépito e não está nos ouvindo nesse momento, boa tarde para quem ouve de tarde, boa manhã para quem ouve de manhã. Eu sou o João Carvalho e eu estou aqui hoje com o meu fiel companheiro, entendam isso da forma que preferirem, Rafael Mordente. Oi, eu sou uma princesa. Sim, você é, isso é um fato. E hoje, sabe quem mais que tá aqui com a gente, Mordente? Quem? Ninguém. O Daniel está com 1 milhão de problemas pessoais / agenda de trabalho louquíssima e ele não vai poder participar da gravação dessa semana. A todos os Suzes, padrinhos, Patreons e o que quer mais que vocês prefiram ser chamados, o episódio que a gente vai fazer, que foi a votação, né? O vencedor da votação da nossa enquete para os padrinhos vai ser feito provavelmente para a semana que vem, porque a gente achou que ia ser sacanagem não participar todos os, né? Nós três dele. Então, essa semana nós teremos um maravilhoso episódio desconexo, sem pauta e muito louco, meu e do Mordente, que, pelo lado bom, é o que as pessoas queriam na segunda enquete, que eram episódios gigantescos, sem nenhum sentido e com muita divagação. E é isso que eu e o Mordente fazemos de melhor, porque todo mundo sabe que o melhor decrépito é o Daniel, e é ele que faz isso aqui funcionar como uma amálgama minimamente inteligível. E eu e o Mordente, nós somos dois gênios, mas mais gênios no sentido Rain Man do que no sentido Stephen Hawking. Então, tipo, a gente é muito bom em acertar cestas de 3 do meio da rua e fazer somas muito rápidas. Exatamente. Mas amarrar cadarço, por exemplo, é um mistério. Não, esse tipo de coisa, como, por exemplo, beber água e não se urinar ao mesmo tempo, é super complexo. Sim. Life goals. Tipo isso. Então esse vai ser mais um daqueles episódios malucos que 90% de vocês amam e 115% de vocês odeiam. Eu disse que eu tinha muita facilidade com números tipo Rayman, mas eu também estava mentindo sobre isso. Mas vai ser ótimo. Então fica aí com a gente vai voltar logo após os anúncios da semana, e a semana tem muitos anúncios, muitas novidades, várias coisas legais. A gente volta logo logo. Semi tchau tchau. Semi tchau tchau. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Olha, gente! Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês da Vacilosa! O Dododel não sabe de nada, o João não sabe de nada e o Mordes não sabe de nada. Só na Vacilosa você tem as roupinhas Decréptos, as melhores brusinhas, manga curta e manga comprida. Tem também moletons. Olha aí que coisa bonita, gente. Muito bonito. Tem tamanho grande, tamanho pequeno, tamanho gigante pra você que é gordão gigante. Tem também tamanho pequeno pra você que é magrelo vareta. Tem Raglan também. Olha, que coisa, gente. Você sabe que é Raglan? Aquela camiseta com a manga de cor diferente do corpinho, sabe? Tem também. Então vai lá, vacilosa.com e compre. Vaciloja.com. Vista esse vacilo.
Pois então, Mordente, nós ouvimos aí esses anúncios maravilhosos, que são anúncios do futuro, uma vez que a gente grava eles depois da gente gravar o episódio principal. Então nós sequer sabemos sobre o que a gente está anunciando, mas eu quero deixar bem claro que eu endosso todo e qualquer anúncio que veio antes do que eu disse agora. Tamo junto. A verdade é que a gente estava discutindo e surgiu a ideia de uma pauta por causa de um acontecimento pessoal da minha vida, que eu vou relatar brevemente, porque esse acontecimento foi ao mesmo tempo tão maravilhoso e tão traumático que ele vai gerar por si só um episódio, que foi ter ido ver o maravilhoso filme russo Os Guardiões no cinema. Como a gente ainda vai ter um episódio só de Os Guardiões, porque ele é um filme tão ruim que dá a volta na lógica e se torna um filme fantástico, e se ele não ganhar a Palma de Ouro em Cannes em 1987, eu simplesmente vou parar de assistir a Palma de Ouro. Correto. Obrigado. É que eu e a Nayara fomos ver o filme. A gente foi ver o filme num dia e num horário muito absurdo, porque como pais, eu acho que é a primeira vez que a gente vai num cinema juntos em, 2 anos e meio. E... cara, eu não sei, eu sou igual a Roberta Miranda em relação a esse filme. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. Tudo que eu posso falar é que a Nayara pagou uma meia de R$4, e isso foi R$4 mais caro do que qualquer pessoa deveria ter pago pra ver o filme. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência maravilhosa, porque na sala de cinema teve gente que aplaudiu, teve gente que passou mal de rir, e teve gente que saiu no meio do filme e jogou o balde de pipoca na tela. Então, se isso não grita cinema de qualidade, cara, eu simplesmente não sei o que significa cinema ou qualidade. Eu acho totalmente razoável. Partindo desse pressuposto, eu me lembrei de uma das experiências mais maravilhosas da minha vida inteira, experiência a qual eu compartilhei por 1 milhão de vezes com o menino Rafael Mordente, que é de se reunir para ver um filme absurdamente ruim, sabendo que ele é absurdamente ruim, e isso tornar a experiência numa experiência maravilhosa, muito melhor do que ver um filme que seja mediano, ou mesmo um filme que seja muito bom. Sim, porque o filme fudido, cara, ele fortalece laços por meio de duas coisas que naturalmente fortalecem laços, porque é como viajar juntos. Quando você viaja junto com uma pessoa que é sua amiga, mas que você não tem um convívio diário, e você ali tem aquele período mais delongado e super denso, né? Você condensa todo um convívio num período mais curto, você sai dessa experiência com um laço mais forte, porque você passa por emoções que são muito suculentas, né? Que é a emoção do regozijo, né? Da alegria, da risada, e também do azedume, e também da raiva, e também... Então, você condensa aquilo tudo e sai da experiência, né, com uma amizade melhor lapidada. E a gente descobriu isso por meio de filmes horríveis. Sim, eu vou dar um passo além nessa ontologia que o Mordente começou, e eu vou aplicar axiologia e epistemologia a isso. Assim como os bebês choram ao experienciar a frustração e percebem que o choro traz a presença de outros humanos, vezes que eles não compreendem a comunicação, ver um filme horrível é como ser um bebê perante uma lógica alienígena. Normalmente, quando você é educado no cinema e você passa a ver cinema e acompanhar cinema, você passa a curtir alguma coisa dentro daquele cinema, e aquilo passa a dialogar com você, e você passa a ter toda uma linguagem, todo uma panagem, todo um campo, para usar uma perspectiva mais de Bourdieu, assim, onde você se insere como detentor de um poder e de um capital relativo, e você apreende com aquilo uma linguagem e uma comunicação própria daquele mistério. Então, assim, o filme bom, ele te educa a esperar certos meandros, uma racionalidade, uma lógica, uma concatenação de ideias. E o filme ruim, ele é o que Thomas Kuhn chama de uma revolução paradigmática. Ele quebra completamente qualquer sistema lógico de apreensão e percepção da realidade cinematográfica para te expor aos porões mais profundos do vacilo e do retardo humano. E essa experiência coletiva de frustração, ela é ao mesmo tempo literalmente
qualquer um consegue ver um filme bom junto com qualquer outra pessoa. Mas para você ver um filme ruim em grupo, isso cria uma nova dinâmica social que vai fazer ou com que as pessoas ali envolvidas se tornem melhores amigos para sempre, ou que haja uma ruptura total e aquela experiência acabe. Eu, Mordente e o nosso grupo, a gente deu sorte de fazer uma imersão completa no mundo dos filmes ruins, e a gente aprendeu que a melhor coisa quando você tá numa latrina gigante de merda é mergulhar, abrir a boca embaixo e deixar os seus pulmões sorverem todo o necrochorume cinematográfico que tá sendo dispersado contra a sua alma. A verdade... Você fez isso tudo e eu vou te falar qual que é a palavra-chave dessa diatribe toda. Não é o diatribe porque você não está exatamente com raiva, você está sendo didático dessa sua palestra, né? Vou concordar com palestrinha. A palavra-chave disso... A palavra-chave disso é contra, porque quando você senta para ver um filme ruim, você está basicamente se propondo a lutar contra esse filme, e quem sabe, se você chega ao final do filme, você vence o filme fudido, mas se o filme fudido é tão fudido que você tem que desligar e trocar, ou simplesmente parar o seu dia, o filme fudido venceu. Então a palavra-chave é exatamente, contra. cara. Você não vê um filme fudido, você luta contra ele, e o grande perdedor é o bom senso, e o grande vencedor são as risadas, cara. Exatamente. E isso, cara, é uma experiência única que eu recomendo a todo ser humano da Terra, cara. Sabe? Tipo assim, é uma coisa maravilhosa, cara. É uma transcendência, Mordente. É uma transcendência. Eu ouso dizer que nós dois, e assim, nosso grupo, originalmente com mais pessoas, né? Eu, você, Tamiete, Mullets, Pança, Bingu, né? Toda a galera do cine horrível underground de raiz. A gente basicamente, a gente se tornou uma maçonaria do retardo cinematográfico, e a gente transcendeu o corpo hermético Lumière. Porque a gente, cara, a gente basicamente, a gente passa é quase que Chaos Magic, cara. Você passa a degustar os erros da Matrix, sacou? Pois é, e tem aquele negócio que a gente foi tão fundo nisso que a gente realmente chegou no ponto, porque era um negócio casual, era um negócio... Cara, não, assim, eu vou ir ainda mais além, cara. Aquilo passou a ser plano. Sim, e assim, mais do que isso, cara, é um negócio que começou de uma forma totalmente incidental. Porque, assim, normalmente quando a galera reunia pra ver um filme, a ideia era ver um filme doido. Sabe, houve um momento de ruptura, né? E esse momento de ruptura aconteceu na hoje diminuta e quase extinta Dumont, aqui em Belo Horizonte, que na época era um caralhaço gigantesco de locadora, era 24 horas, sabe? Era todo um rolê, e assim, numa época onde, de fato, o download de filmes era uma coisa quase que impraticável. Sim. A gente tem que lembrar que quando a gente começou a fazer isso, a internet sequer permitia esses downloads. No sentido de, tipo, material mesmo. Nossas internets eram tão ruins, tão lentas e caíam tantos, que pegar um arquivo fosse de 400 mega era algo completamente fora da realidade. Porque esses arquivos muitas vezes não estavam ainda nessas plataformas peer-to-peer que você conseguia fazer as coisas, né, assim, em várias pequenas e suaves prestações. Então, normalmente, esses arquivos se corrompiam no meio e você nunca conseguia chegar ao final. Então, assim, alugar filme era super prático e relativamente barato, porque, assim, você juntava 3, 4 adolescentes fodidos e no frigir dos ovos a gente gastava mais dinheiro com a comida que a gente comia durante o filme do que com o aluguel do filme em si. Sim. Então, isso propiciava que a gente alugasse filmes pra ver. E um belo dia na Dumont, e nisso a gente tem que agradecer o Pança, que a gente foi pra alugar algum filme bom. Esse filme bom tinha sido alugado todas as cópias, e aí a gente começou a olhar os outros filmes que estavam lá. E foi olhando os filmes que estavam lá que a gente chegou
numa pista de resistência do cinema. É o Big Bang do rolê. É o ponto de gênese, é o caldo primordial que gerou a vida que a gente viveu vendo o filme fudido. Que foi A Maldição do Pirata? A Maldição do Pirata. Cara, a Maldição do Pirata, se eu não me engano, ele é tipo de 2002 ou de 2003, e é ótimo, porque, tipo assim, em inglês ele chama Sea Wolf, então assim... Sim. Ele basicamente não chama A Maldição do Pirata, ele chama Lobo do Mar. Pois é. Agora, eu não sei por onde que a gente começa, porque o que acontece? Você, o Pança e creio eu, Mullets e o Bingu, assistiram esse filme. Eu fiquei sabendo desse filme. Eu não sei por qual perspectiva a gente começa. Se era da minha, se a gente começa da minha tendo ouvido falar, ou se a gente começa da sua, que realmente vivenciou isso no primeiro momento. Cara, deixa eu falar da minha e aí depois você fala da sua. Beleza, manda ver. O que nos chamou a atenção de A Maldição do Pirata é, pra quem não conhece, pra quem é mais novo, pra quem não viveu o auge das locadoras, eu imagino que as locadoras eram muito iguais em todos os locais. No caso da Dumont, que era uma locadora gigantesca, ela tinha basicamente uma sala dela, era só de lançamentos. Então assim, você tinha todos os lançamentos que eram as coisas que estavam no cinema 6 a 8 meses atrás, e cada um desses filmes tinha às vezes 30, 40, 50 cópias disponíveis para aluguel, e ficava literalmente uma prateleira inteira com o mesmo filme. Sim. Acontecia de às vezes essas 30, 40, 50 cópias esgotarem-se por semanas depois que isso era lançado nas locadoras, porque você não conseguiu ver o filme no cinema por qualquer cargas d'água e você tava esperando há 8 meses pra ver essa merda. Sim. Foi num desses que a gente ficou sem, e a gente começou a caminhar pros cantos aonde tinha 1, 2 cópias. A Maldição do Pirata tinha uma cópia só. A capa da Maldição do Pirata já mostra o tanto que o filme prometia. E o Pança pegou a capa pra rir da capa. Porque na capa, né, o grande Thomas Ian Griffith, o famoso ninguém, né, ele tá com um patch no olho, que é uma montagem horrível e mal feita de Photoshop, com uma mina no fundo meio que expondo os seus seios, um tesourão de pirata, e ele tá com 3 oitão na mão olhando pro nada. Quando você vira a capa pra parte de trás, tem uma foto dele dando um sorriso mongolão, um ditador baixinho encoxando um maluco, o que parece ou não ser a mesma mina da frente tomando um copo d'água, e ele num mato cheio de bananeiras. A gente falou, opa, o que tá acontecendo aqui? Pra além disso, o DVD na parte de trás tem o mesmo rolê do nosso famoso Thomas Ian Griffith, vulgo quem diabos é esse cara, com o fundo sendo um desenho de um mapa infantiloide de tesouro que devia estar no Backyardigans. E isso, cara, quando isso aconteceu, o Pança tava dando PT no canto da locadora. E ele não conseguia nem falar a respeito. Ele foi falar tudo disso a respeito depois que a gente foi lá ver o que tava acontecendo. Eu vou me permitir ler a contracapa de A Maldição do Pirata, ou né, tipo, ou no seu nome em inglês que tem tudo a ver com o original, Sea Wolf. Dispensado da marinha por desobedecer a ordens, o Capitão Thorpe veleja pelos mares como mercenário à procura de serviço em sua bela embarcação chamada Lobo do Mar. E contratado pela linda e misteriosa Helene Garrett Kling, conhecidíssima, para uma missão secreta da qual só recebeu informações restritas. O que ele não sabe é que se candidatou a uma das maiores aventuras da sua vida, 3 pontinhos. A caça de um tesouro há muito enterrado. Em meio de uma briga entre contrabandistas, bandidos e ladrões. Eu adorei a subdivisão dos 3.
Thorpe finalmente percebe que Elaine está nessa corrida contra sua irmã gêmea para encontrar o tesouro. Ele tem que agir rapidamente, como ninguém sabe, aluga aí. Cara, a descrição do filme, os elementos gráficos, é tudo tão absurdamente horrível. Cara, é basicamente o urubu do mongolismo se sentindo atraído pelo cadáver da lógica. Caralho, Sabe, tipo assim, cara, é um acidente, é um AVC em câmera lenta esse filme. A gente decidiu, cara, que a gente tava diante, que na verdade quem foi convocado para um tesouro há muito enterrado e para uma das maiores aventuras da sua vida tinha sido os nossos. sim, cara, totalmente. Sacou? E a gente decidiu, Cara, eu vou citar a citação clássica do jogador de futebol. A gente se viu na beira do abismo e a gente tomou a decisão certa e deu um passo à frente. Foi isso. Foi isso que a gente fez quando a gente alugou a Maldição do Pirata. Beleza, nós fomos... Eu acho que foi pra casa do Pança pra ver a Maldição do Pirata. E, cara, tipo assim, eu não quero dar spoiler desse filme, porque eu acho que todo ser humano devia ver esse filme. Cara, eu acho que, tipo assim, se voltasse a matérias de formação cívica na escola, em vez de aprender a cantar o hino, as pessoas deviam ver a Maldição do Pirata, cara. Porque aquilo é tão abjetamente inumano que ele, ao mesmo tempo, te torna homem e cria caráter. E eu não tô falando de gênero, não. Eu tô falando de hombridade humana, sabe? Tipo assim, se você passou pela Maldição do Pirata, cara, você pode ter um câncer, velho. Você tá preparado. E aí, beleza. E aí vocês foram... Aí nós fomos ver Maldição do Pirata. E aí, tipo assim, cara, Maldição do Pirata é um rolê holístico de imersão nas profundezas das fossas de Seychelles, da burrice, de uma forma que a melhor frase do filme inteiro, que a gente repetiu por anos, e que todo mundo que viu o filme em momentos diferentes repetiu a mesma frase por anos, na hora que a gente foi ver o filme de novo, 6 anos depois, a gente descobriu que em momento nenhum do filme ninguém diz aquilo. Eu vou falar só de uma cena. Tem uma cena que ele tá sendo perseguido ou por contrabandistas, ou por bandidos, ou por ladrões. É difícil de separar. Apesar da capa dizer o contrário. Que tem uma cena que ele tá sendo perseguido, que ele pula de um telhado pro outro. Aí quando você pensa assim, você pensa naquele pulo emocionante de filmes de aventura. Não, os telhados estão a 15 centímetros um do outro. Só que quando ele pula, cria uma barreira mística entre ele e o cara que está perseguindo com uma escopeta. O cara com a escopeta fica olhando pra ele com a cara de, pô, você pulou o telhado, agora o tiro não pega. E ele fica meio que dançando pro cara, falando, se fudeu, pulei o telhado. E os caras estão, os dois caras de frente, um deles tá armado. Com a escopeta, que o tiro da escopeta nem melhora conforme a distância, né? Sim. Então, assim, é isso, cara. E assim, o fato de nossa querida Garrett Kling, que depois teve uma linda carreira em vendas, eu imagino, ser a própria irmã gêmea, cara. Velho, Maldição do Pirata é Kubanacan antes de Kubanacan, cara. Cara, boa definição, uma ótima definição. Sabe, então assim, Maldição do Pirata foi onde tudo começou e a gente percebeu que aquilo era um outro tipo de experiência, cara. Que aqueles filmes iam dar pra gente coisas que nenhum outro filme jamais daria, cara. Sim. Então assim, fala, Mordente, fala da sua experiência com Maldição do Pirata, cara. Cara, tipo assim, eu ouvi falar, do nada, você me ligou, falou, cara, nós assistimos o filme mais fodido do mundo. Eu falei, como assim? Eu não tava a par dessa coisa de assistir filme fudido, né? Eu tava na minha, eu já tinha visto filme ruim sem saber que era ruim. Tipo assim, porra, aluguei esse aqui e tal, não, que bosta. Aí você me ligou e falou, velho, você não tá entendendo, cara. Tipo, eu sentei com o Mullet, o Pança e o Bingu e nós assistimos um filme muito fudido e é isso, chama Maldição do Pirata. Aí eu falei, beleza. Tipo, beleza, espera, saca? Exatamente isso. Aí, um tempo depois, eu lembro que eu encontrei vocês ainda estavam no calor desse filme e vocês ficavam repetindo um pro outro. Você criou seu próprio jogo, Carlos.
ficava repetindo isso. Aí só falar, cara, é uma frase do filme. Eu falei, beleza. Tem como eu ver isso? Porque eu moro longe da Dumont e tô impossibilitado, não sei o que. Alguém pode copiar esse DVD pra mim? Pô, vamos ver. Levou um tempasso, cara. Levou meses até, se eu não me engano, foi o Pança que alugou de novo, mas eu não sei se foi ele que copiou o DVD, porque copiar DVD também era um negócio não tão fácil e não tão simples. E aí ele copiou o DVD pra mim. Eu tenho esse DVD até hoje. E aí eu fui assistir, fui pra casa, botei no meu aparelhinho lá e assisti. Em momento nenhum do filme, ninguém fala você criou seu próprio jogo, Carlos. Não. Mas a melhor parte foi que assim, ele não foi ripado em AVI nem nada. O DVD foi criado como um DVD mesmo, né? Copiado em imagem mesmo. E aí rolou também o primeiro grande primeira grande reviravolta na trama, que foi assistir ele dublado com a legenda em português. Sim, que é maravilhoso. Que nada encontra com nada. E aí a cena em que supostamente tem a frase "você criou seu próprio jogo, Carlos", ela nasceu de um cruzamento entre a dublagem e a legenda. Sim. Ela não existe, mas ela tá contida nas duas coisas. É tipo isso. Se você soma o que ele fala com o que tá escrito, tem a frase "você criou o seu próprio jogo, Carlos". E aí... E assim, e só um detalhe. Carlos é um cara que até esse momento do filme você não tem a menor ideia de quem que ele é. É ele com o ditador tendo essa treta. Ele com o ditador baixinho. Mas o Carlos, você não sabia nem quem que era. O cara vai de altas confusões malucas. Começa que, tipo, ele tava... A primeira cena do filme é ele num cais, fugindo de uma galera, dando uns tiros e tem uma explosão. Aí corta abruptamente pra ele e o companheiro pirata dele, e o companheiro pirata dele vira e fala o seguinte, tem o seguinte diálogo: "Ei, cara, cadê os diamantes?" Aí ele responde: "Eles fritaram no porto." Cara, tipo, literalmente teve uma explosão de um barril de pólvora e os diamantes explodiram juntos. Velho, são diamantes, vai tomar no seu cu. E do jeito que ele fala, você não sabe se os diamantes explodiram ou derreteram. Sim. O processo de fissão nuclear que derreteu tipo isso, o diamante. Tipo assim, um barril de pólvora de 30 centímetros de altura criou, tipo, um novo sol num porto da América Central, que por sua vez, ao se tornar uma anã branca, sugou os diamantes. E aí... Nessa hora, cara, que rola isso, eu falo assim, vai ser muito barra pesado esse filme, cara. Aí, cara, por causa do... Eu quero até conferir um negócio. Velho, tá me vindo na cabeça todas as cenas, cara. É muito horrível, velho. Bicho, é tão ruim, cara. O que acontece? Quando esse filme rolou na minha vida, assim como os diamantes e assim como a embarcação Lobo do Mar, eu fui dragado pra dentro de um chupão de vacilo do qual eu não tive mais como sair, porque eu vi esse filme sozinho. Eu imagino você desesperado pra comentar com alguém e falar assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu nunca fiquei tão feliz e puto, cara. Cara, eu vou ser sincero com você, cara. Sabe o que eu queria, cara? Eu queria muito, cara, ver esse filme com o Rubens Evald Filho, tá ligado? Sim. Cara, se a gente conseguisse fazer uma minissérie da gente sentando com o Rubens Evald Filho, mostrando a lista de filmes que a gente preparou pra esse episódio. Sim, se o Rubens Evald Filho estiver escutando, ou se você conhece ele, por favor, chama, vamos fazer uma minissérie disso. Mas aí, beleza, eu assisti A Maldição do Pirata sozinho, eu não tive o prazer de assistir com meus queridos amigos, e falei, beleza, cara, minha vida acabou. É tipo isso. E o problema, cara, é que tipo, o que deveria ter começado como um saudável e único episódio entre amigos acabou virando a pior competição de todos os tempos. Onde a gente começou a perscrutar os lugares mais baixos e vis pra tentar achar os piores filmes possíveis. Pois é. Eu quero pular pro filme seguinte, porque tem, se eu não me engano, 2.
entre A Maldição do Pirata, que é a Gênese, e esse que eu quero mencionar, que eu acho que foi a grande expansão e formação rochosa desse universo de mongolismo, que aconteceu comigo, e eu vou falar aconteceu comigo porque foi tipo isso. É um bagulho que aconteceu comigo. Não foi tipo, eu assisti esse filme. Não, esse filme aconteceu comigo. É tipo isso, eu fui vitimado por esse filme. Eu peguei esse filme, sacou? Eu tava um dia, tranquilamente, voltando da faculdade, sentei em casa, fui almoçar, liguei a televisão, deixa eu ver o Telecine aqui. Eu rolou o Telecine, aí eu percebi, tipo assim, um filme que num determinado momento tinha uma criança maldita. Eu falei, porra, o filme no pique da profecia, velho, pique da colheita maldita, achei doido, vou assistir. Aí terminei um pequeno prato, voltei pra fazer outro pequeno prato, voltei pro quarto, e aí o filme tava andando. E eu fui assistindo, levantei, peguei minha sobremesa. Eventualmente, tá rolando toda uma treta, né? Satanás dominando o mundo. Eu falei, caralho, que loucura, velho. Telecine. E assim, uns efeitos meio troncho. Eu nem liguei muito, assim, porque tava conduzindo bem. Lá pelas tantas, os efeitos começam a ficar mais tronchos. E aí, num determinado momento, eu comecei a me questionar. Peraí, cara, o que o Michael York tá fazendo nesse filme? O que o Michael Biehn tá fazendo nesse filme? E eventualmente o filme acabou e eu tava, cara, tipo uma sketch do Family Guy, com o garfo parado na frente da minha boca, a comida caindo do garfo, e eu com o boquê aberto, olhando pra... Eu não tava nem olhando pra televisão, eu tava olhando, tipo, pra nada, pro fundo, como se não tivesse nada na minha frente. E eu falei, tá, se A Maldição do Pirata é o Professor Xavier dessa liga de filmes horríveis, eu acho que eu acabei de encontrar o Magneto. É tipo isso, Megiddo, cara. Velho. E aí, cara, Megiddo foi um acontecimento, porque Megiddo solidificou, porque nesse ínter, a gente já tinha visto dois, que nós ainda vamos discorrer eles aqui, que aí eu integrei esse rolê, que aí eu sentei... Assim, dois que a gente tá falando por cima, porque a gente viu muito mais, cara. Isso virou um vício horrível. E os nossos fins de semana se reduziram a alugar 5, 10 filmes ruins. A gente passou a frequentar o bancão de R$9,99 da Americanas. Sim, cara, foi igual droga, cara. É igual droga, cara. A gente precisava de sempre mais e de cada vez pior, cara. Sabe, a gente começou a explorar novos nichos, tipo filme B de animal, totalmente radical, cara. Você lembra, né, cara? Sim. Mas aí pra falar do acontecimento Megiddo, cara, tipo assim, a gente já tava imerso nisso, né, eu lembro que, cara, tinha mais pessoas, porque o Pedrinho ia, o Pedro Quila ia de vez em quando. Sim. A Mariana. A Dami, a Mariana. Eles, tipo, apareceram em determinados momentos e acompanharam um ou outro desses vários entre A Maldição do Pirata e Megiddo. Mas Megiddo foi um acontecimento que Megiddo, não sei como, porque a galera sempre foi muito dissonante em agendas, que todo mundo foi parar lá em casa pra fazer um rolê de filme. E aí eu fui eu não lembro se acho que era a Companhia do Vídeo, lá no Shopping Del Rey. E fui lá alugar, e se eu não me engano fui encontrar o Mullets. Acho que eu encontrei o Mullets lá, acho que eu fui de táxi pro shopping, encontrei o Mullets e voltei de carro com ele. E aí a gente tava procurando os filmes e tudo mais e tal, e aí o Mullets vem daquele jeito, com aquela cara, com o filme, e fala, cara, olha isso aqui. Aí eu olhei e falei, tá, legal, mas qual que é a desse filme? Ele falou, cara, na frente não diz nada, mas olha atrás. E eu virei atrás e o filme era Cabana do Inferno, que é um filme, nossa, velho. É um terrorzão B do Eli Roth, né, que fez coisas com Tarantino, etc e tal. E assim, no Frigir dos Ovos, esse a gente não precisa falar tanto, porque acho que a descrição do Mullets foi melhor do que o filme, mas é um filme que é propositalmente pra ser um terrorzão B mesmo. Então é um puta filme divertido pra caralho. Sim. Tipo assim, ele é bem feito, porque ele abraça o próprio propósito. Mas o Mullets virou e falou, lê a sinopse. Aí eu li quieto, olhei pra ele, e ele, tipo, brandindo os braços com o olho arregalado. Cara, a pele apodrece e queima. Desse jeito. Eu falei, beleza. Your face scratches.
Aí beleza, eu falei, não, tá, esse vai, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olhei e achei o Megiddo, cara. E eu achei o Megiddo e na mesma hora me veio a memória de quando eu tava de volta da faculdade almoçando, assistindo aquilo. E falei, não, eu preciso levar esse. Eu lembro que a moça da locadora comentou, cara, deve ser legal, eu gosto de filme de apocalipse e tal. Eu olhei pra ela, cara, você assistiu ele? Ela, não, mas eu tô querendo ver. Eu falei, não, você tá carimbando um passaporte pra um lugar que não tem volta, saco? Aí beleza, levamos o Megiddo lá pra casa. E aí chegou uma galera, e foi nesse dia que foi todo mundo, porque aí tava eu, você, o Manlex, o Pança, o Pedro, a Mariana, o Dani, tipo, todo mundo lá em casa. E aí, acho que você chegou na hora do Megiddo, acho que você não chegou a ver o Cabana do Inferno, você viu depois. Eu vi o Cabana depois, Porque eu lembro de você chegando, porque você chegou um pouco depois. E aí a galera sentou pra ver o Megiddo, cara, e tipo assim... Cara, foi um festival, parecia que a gente era um bando de crianças assistindo Trapalhões, porque a gente tava chorando, o filme de fora a fora, cada hora alguém apontava alguma coisa, puta que pariu, que merda de edição que é essa, velho, que porra de atuação que é essa, cara, isso é pra ser um enigma, o negócio é mais claro, e foi aquele festival, e todo mundo frustrado e rindo de nervoso, porque o Megiddo é um filme que se propõe a ser um filme tora de apocalipse, puta filme do caralho, e é um filme muito fodido. E chega no final, eu não vou dar spoiler do final, mas eu vou dar um semi-spoiler do final. Quando chega no final e rola... Nazareno! Não, cara, não dá spoiler. Eu dei spoiler literalmente do último segundo. Cara, aquela cena, velho. Porque, cara, tipo assim... Cara, não, tipo assim, velho, é tão ridículo, cara. É tão patético, velho. Dá uma dó, velho. Cara, o problema daquele filme, o problema do Megiddo é que eu não considero esse tipo de final inaceitável. Eu acho aquela natureza de final, a forma como a coisa toda termina, eu acho aceitável porque, porra, eu já vi o Schwarzenegger fazendo isso. Sim. Sacou? Então, assim, não tem problema. O problema é a forma como aconteceu. Que eu acho que até quem realmente olha pra aquilo e fala, nossa, não sei o que, eu falo, não, galera, me ajuda aí, né? Tipo assim, videogame do meu filho é mais bonitinho do que isso aí, sacou? E, tipo assim, é uma sequência de corte. Ele é um filme que ele é todo falho de fora a fora, porque ele se propõe a ser um negócio que ele não é. O Cabana do Inferno acabou sendo o melhor momento do rolê, em termos cinematográficos, mas em termos de amizade. No dia do Megiddo, cara, tava todo mundo lá. Minha casa tava cheia de gente. Sim, cara. E todo mundo saiu delirando e virou uma sequência de piadas internas. A gente juntou piada interna do Cabana do Inferno com o Megiddo. A gente criou um híbrido de piadas ali. E Megiddo, cara, porra, é o primeiro vídeo, quando eu pensei em fazer o Cine Vacilo, eu falei, vou ter que fazer sobre o Megiddo. Eu lembro que o Dan me mostrou pro pai dele, eu lembro que eu comentei, inclusive, em algum Cine Vacilo, eu comentei sobre isso, que o Dan me mostrou pro pai dele, que o pai dele curte o filme de explosão, de doideira, apocalipse também, e eles já viram vários bons, vários ruins, mas que o Megiddo foi o único que acabou o filme, o Dan me virou, e aí o pai curtiu o filme, e o pai do Dan me levantou do sofá calado, cara, falando nada, só levantou do sofá, desligou a televisão, tipo assim, o Dan me sentado no sofá, e desligou a televisão, apagou a luz da sala, e foi pro quarto dele, e o Dami ficou sentado no escuro, olhando, tipo assim, caralho. Não, e o pai dele ficou um tempo sem trocar ideia com ele depois disso, velho. Ficou um tempo sem trocar ideia, tipo assim, abalou a relação total. A gente viu todos os filmes ruins que vocês podem imaginar, cara. Eu vou começar a citar uma lista de filmes horríveis e momentos maravilhosos desses filmes horríveis, cara. Por favor. Assim, a gente tá tentando não dar spoilers, cara, mas assim, tem alguns spoilers que a gente tem que dar porque são muito maravilhosos. Eu vou começar, cara. Frankenfish, cara. Não sei se você lembra de Frankenfish, cara. Frankenfish eu lembro pouco, mas eu sei que eu vi. Eu acho que eu dormi, cara. Velho, Frankenfish é um filme horroroso sobre um experimento mal sucedido que cria tipo uma piranha gigante inteligente que sai atacando as pessoas. Meu Deus, cara. Frankenfish é horrível, de uma forma só ruim, mas ainda assim foi bom.
Junto com o Frankenfish, nesses primórdios, a gente viu um filme que era um elevador assassino senciente, que era a alma de um cara que tinha caído no elevador. Cara, eu vi esse filme com vocês e esse filme tem a Naomi Watts, cara. E você olha e fala, o que a Naomi Watts tá fazendo nesse filme, aí, cara? Saco? Eu lembro desse filme assim... É o Elevador da Morte ou do Inferno? Alguma coisa assim. Elevador da Morte, Elevador do Inferno. Eu lembro desse filme assim, subsidiariamente, mas ele é um filme que eu lembro desse começo, cara. E aí, velho, eu vou me permitir falar de 2 filmes, assim, que são muito caros ao meu coração, cara. Que são 2 das maiores pérolas que eu retirei do bancão de R$ 9,99 da Lojas Americanas. A Lojas Americanas, cara, nessa época vendia vários DVDs e tinha, tipo assim, os DVDs bons e tinha um bancão maluco do tipo... de todo o resto. Sim. E era ali que eu ia pra pescar, tá ligado? Ali era o meu paraíso demais ali. pessoal. E, velho, na hora que eu cheguei lá um dia, cara, e eu achei Roboman, cara. Velho, Roboman é um dos filmes mais bad vibe, horrível, lixaço. Bicho, Roboman, cara, deixa eu contar. Eu não sei se eu sei, porque eu não sei quem que imita o Dummy melhor, cara, porque o Roboman, no fim das contas, viu você, o Mullet, o Dummy, eu acho que o Pança, na casa do Mullet. Eu fui ver depois também. Aí, um tempo ainda depois, eu encontrei ele pra comprar também, por R$2 a menos, eu comprei ele por R$7,99. Mas o Dummy contando do Roboman, cara, falou, não, velho, na boa, vocês estão passando os limites. Desse jeito, cara, ele falou assim, ele falando sério, me olhando no rosto. Os passados do limite, cara. Cara, o João e o Mullet lá, os caras me chamavam, porra, vamos ver um filme? Não, demorou, vamos ver um filme. Sentei lá os caras com um filme de Roboman, velho. Ele fudido demais, cara. Puta que pariu. E não, na boa, escreveu. Vocês estão passando do limite, vocês estão ficando retardados, velho. Na boa, vocês estão perdendo QI, tá ligado? Você não tá certo, não, cara. Terminou o filme, eu falei, velho, puta que pariu, velho. Não, me ajuda aí. Que isso? Não, levantei e fui embora. Os caras, não, fica aí, velho. Não, vou embora. E fui embora, velho. E depois você foi e me contou exatamente a mesma coisa. Velho, o Tamiete desamigou, velho. Desamigou. Na hora que terminou o filme, velho, o Tamiete fechou a cara e falou assim, falou pra vocês, moçada. Eu falei, gente, Tamiete, fica aí, cara. Tá assim, não. Eu preciso de um tempo sem trocar ideia com vocês. E fechou a porta, velho. Ele levantou seriaço, velho. Ele azedou. Falou aí, moçada. E não, também, vamos ficar aí, cara. Vamos ver outro. No dia do filme do Roboman, na sequência, a gente viu o filme do Crocop, cara. Nossa! O filme do Crocop é fudido demais, velho. O Tamiete, eu falei, pô, Tamiete, ainda tem o filme do Crocop. Ele falou, não, galera, não, vocês não estão entendendo, não. Isso aqui tem que parar, isso aqui tem que acabar. Eu tenho que ficar um tempo sem trocar ideia com vocês. E foi embora. O Roboman foi tão bad vibe que o Tamiete não queria mais ser nosso amigo, velho. Pior de tudo é que quando eu assisti, eu entendi completamente, cara. Entendi completamente. Cara, cara, Roboman, ele é tão triste, tão bizarro, cara, que a primeira cena de Roboman é uma piada com fio terra. Sim! E é uma piada totalmente desnecessária e fora de contexto, que ficou só agressivaça, sacou? Precisamos trocar o filtro, velho. É muito fodido. Eu lembro de pouca coisa do Roboman, apesar de eu ter esse filme assim, na minha casa. Dá um curto-circuito na casa. Tipo assim, tem um acidente com um cientista, e aí esse cientista passa por várias... Ele, tipo, basicamente ia morrer, a galera faz vários experimentos horríveis com ele, e ele vira um robô. Sim, tá? Porque até aí, cara, se você parar pra pensar nesse enredo, não é um enredo... Tipo, porra, quem nunca? Fudido, sacou? Né? De boa. Aí, tranquilo. Só que a primeira cena desse lixaço humano que é esse filme é um casal que é a antiga mulher desse Roboman com seu novo marido, e eles estão, tipo, num momento de intimidade, quando dá um problema na luz, que é basicamente uma interferência do Roboman na luz, assim, na energia. E aí, tipo assim, ela fala assim, ai, amor, você tem que trocar o fio. Aí ele, vai trocar o fio, terra? E fica olhando pra ela com a cara de, tipo, soca o dedo no meu cu. E aí, tipo, a mina fica notavelmente constrangida e tem um corte abrupto, cara. Sim. Cara,
Roboman, eu lembro, a cena que eu lembro marcante, apesar de eu ter esse filme na minha casa, eu tenho esse DVD, mas eu desisti de ter aparelho de DVD por causa desse filme, então eu tenho só o disco e não tenho mais o aparelho pra poder assistir essa merda. Mas é a cena que o Carl, né, o Carl é o cara que morre e volta como Roboman. Eu já sei qual cena que é, velho. Ele tá tentando se comunicar com a esposa dele, como robô. Ah, só um detalhe, no Roboman tem um cara que tá de pau duro o tempo todo com uma calça muito grudada. Sim. Um balducaço 24 por hora, 24 por dia. Aí, cara, ele tá tentando se comunicar com a esposa dele por meio de ondas elétricas e tudo mais, tentando colocar a voz dele dentro da casa, alguma coisa assim, sei lá. E aí ela fica tipo assim, Carl, é você? E aí ele fica puto e dá um chilique, só que ele dá um chilique. Um chilique de robô, cara. É um chilique de robô, a gente tem que pensar que o filme é da década de 70, 80, não sei. Então é mais idiota e ridículo ainda. Porque é basicamente um maluco vestindo uma roupa dourada, tá ligado? E aí ele dá um chilique de robô e ele tá no segundo andar, ele toma um capotaço. Ele tipo bate o pé e brande os bracinhos, tipo assim, maldição, eu não sou o Carl. Ele vai assim, God damn it, I am not Carl! E aí ele cai do segundo andar igual uma chaca. E era pra ser algo muito triste, mas é muito patético. E tipo, se eu tivesse no lugar, eu saia correndo, rindo, falando, ei galera, vamos agredir esse otário. E ia chutar ele no chão, tá ligado? Partiu o bullying, galera. É tipo isso, sabe? Velho, a cena que devia ser um negócio, tipo assim, pra você questionar o Deus Ex Machina, pra você se perguntar sobre a sua própria humanidade, que era só te dar vontade de agredir o cara no chão, tá ligado? É muito fodido. Mas aí, cara, entrando no âmbito de filmes que tratam de experimentos horríveis que dão errado, eu me lembrei de outro que, tipo assim, esse episódio, pra quem não viu os filmes nem nada, cara, foram só dois mongol lembrando de coisas que eles não estão falando que são, né, velho? Tipo... Nós somos tipo... Oh, sério, cara. É tipo assim, God damn it, Mordente, we are the worst podcast ever, tá ligado? Tipo... Cara, não, fica aí a minha defesa pra isso, cara. Esse é o Muito Bom Recomendo mais longo e mais cheio de Muito Bom Recomendo possível. Sim, cara. O título desse tem que ser um Muito Bom Recomendo. Não, cara, o Roboman, de fato, os dois momentos mais marcantes dele são a cena onde o cara pede um dedo no cu de graça no meio do nada e é só muito estranho. Sim. E a cena que devia ser a cena épica da redenção do não-humano redescobrindo a sua humanidade, que só é ridículo de dar vontade de agredir o robô. Pulando pra um outro, porque eu quero falar só por causa de uma cena, porque eu honestamente não lembro de mais coisas marcantes do filme, eu nem lembro a história do filme, eu sei que é um experimento que deu errado, e aí o bicho pega pra todo mundo e dá ruim pra todo mundo, mas que ele junta com uma piada da época que você tava trabalhando como corretor de imóveis. Sim. Ele junta com uma piada que você trouxe, que você me mostrou, você abriu o site, eu falei, eu não acredito que o maluco pôs isso, mas que acabou cabendo, enfim, e aí eu tô extrapolando demais, mas que é o filme que eu vou ter que falar ele do jeito que ele foi falado na época que a gente assistiu, que é o Rottweiler. Rottweiler é um filme... Ele não é tão fodido quanto o Roboman. Ele definitivamente não é tão fodido quanto o Roboman. Cara, porém... eu vou ser muito sincero com você, cara. O único filme que eu acho que chega no grau de ser fodido igual o Roboman é o do Crocop, cara. Ah, sim. E assim, com o respaldo que o Roboman é de 80 e qualquer coisa, e o do Crocop é tipo 2001, 2003, qualquer coisa assim. É recente, e o Crocop era uma estrela, não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora, o Rottweiler, cara, não é um filme tão fodido, mas é porque o Rottweiler... Eu vou deixar mencionado assim, porque eu acho que tem até isolado no YouTube, cara. É meio que um clássico underground, assim, que é a cena da galinha, cara. É só isso, é a cena da galinha. É um filme que você resume pela cena da galinha. Senta pra assistir, talvez você ache, não é um filme tão fodido, então assim, não, é horrível. Mas a cena da galinha... Faz tudo valer a pena, cara. Faz tudo valer a pena. Eu só queria falar isso. Eu não sei se você tem algo a dizer sobre o Rottweiler, mas é a cena da galinha. Eu concordo com você, cara. Eu quero muito falar do Ultimate Force, cara, o filme do Crocop, cara, que a gente viu no mesmo
dia, cara. Ultimate Force. Cara, o Ultimate Force, cara, foi muito engraçado, porque nós vamos fazer um episódio especial de Guardiões, que é um filme russo de... Eu tô tentando não usar as palavras retardo e vacilo, mas, tipo, eu não sei nem como definir o filme de outra forma. Atavismo... É tipo isso, atavismo e burrice, sacou? Mas assim... Anedonia, atavismo. Sim, cara, tipo assim, o Ultimate Force, cara, ele passou a fazer mais sentido pra mim depois que eu vi um filme russo de super-heróis, porque aí eu percebi que no leste europeu existe toda uma outra lógica intrínseca ao cinema, onde as coisas não têm que ser concatenadas, eles gostam que as coisas se resolvam rapidamente. Então, tipo assim, temos um problema, fulano é o nosso grande inimigo. Aí chega o cara, eu sou o seu grande inimigo, mas agora temos um inimigo maior em comum. O problema passou. Corta a cena, sabe? É tipo isso. Essa é a lógica do cinema do leste europeu. Sacou? E assim, e as cenas do Ultimate Force do Microcop são concatenadas exatamente assim. Tá? Então, assim, as cenas ou são cenas completamente desconexas, que nada tem a ver com a microtrama que pode ser resumida em 5 minutos do 1h31 do filme. Ou os 20 últimos minutos que você passou vendo uma cena desconexa de uma balada e gente andando de carro são resumidos de forma abrupta, sabe? Tipo assim, nos últimos 10 anos aconteceram várias desgraças. Esqueça isso, Axon. Agora seu inimigo é Sari. Ok. É isso, sabe? É tipo... E cara, o Crocop atua como ele se defende de chutes na têmpora. Cara. É uma coisa abismal, cara. Eu vou recomendar um outro filme que é um filme nacional antigo, que depois a gente chegou à conclusão que filmes nacionais também têm um potencial infindável. Nós vamos falar do melhor de todos em breve. Mas nessa longa estrada da vida de Milionário José Rico, a atuação do milionário de José Rico olhando pra fora da câmera e lendo os cartazes com as falas é mais convincente que a do Crocop. Agora, no filme do Crocop tem uma coisa ainda melhor, que é tipo uma ilha mística onde tem uma super base militar com uns experimentos muito loucos, que tem um computador que desumaniza as pessoas para se tornarem assassinos perfeitos. Todo filme ruim você tem uma obrigação moral de ver ele dublado com legendas em português. Isso é uma coisa que a gente tinha que ter explicado antes, mas é bom explicar agora. Isso faz muito uma parte. Se isso é uma for parte muito absolutamente importante. impossível. Se for impossível, você vê com a legenda em português com a língua original. Mas assim, sempre que tiver a opção de você ver o filme dublado em português com legenda em português, você tem que ver, porque as legendas nunca são feitas pelo mesmo povo que dubla. Uma não tem nada a ver com a outra e torna tudo muito mais maravilhoso. E normalmente as dublagens são horríveis. Sim. Esse supercomputador, ele meio que se torna senciente nessa base governamental secreta. E aí o processo é tipo assim, basicamente é um cara deitado numa cama com várias luzes piscando e o computador falando. O processo de desumanização. E como eu já expliquei a cena, você imagina como é que é esse processo de desumanização, né? Então assim, eu só quero falar, cara, eu não lembro exatamente quem que era o nome do cara que passa pelo processo de desumanização no filme. Vamos dizer que é o Anatoly. Sacou? Tipo assim, não, tinha um cara, Janus, era um dos soldados lá qualquer tal, que basicamente é tipo assim, sujeito, fulano, escaneando sentimentos. Sentimentos por mulher, passou. E aí corta a cena, velho. E é o computador retirando os sentimentos do cara, me deixa assim, sujeito fulano. Opa, sentimentos por mulher, passou. E aí o passou é tão dúbio e estranho, cara, e maravilhoso, sacou? Caralho, velho. E é muito barra pesado. O filme é lento, é ruim e é maravilhoso. O do Crocop eu não tive coragem de ver, não. Eu vou poder. O do Crocop eu fui a única pessoa que viu 3 vezes. O Crocop, cara, eu tinha visto o Crocop, no dia que a gente foi ver o Crocop, o Temete azedou e eu vi com o Mullet. Aí o Bingu foi dormir, porque ele tava com sono, ele não viu o Crocop. Aí no outro dia o Mullet azedou brutal. O Mullet azedou com o filme do Crocop uns 3 meses, falando mal. Até que um dia eu voltei com o filme do Crocop lá na casa dos meninos, e o Mullet falou, sério que vocês vão ver isso? Ah não, na moral, eu prefiro ver Faustão. E foi pro quarto ver televisão aberta. Aí o Bingu falou assim, João, você anima de ver comigo de novo? Eu falei, animo, cara.
Aí, tipo assim, o mano ficou me xingando, assim, você não é humano, cara. Eu não posso ser seu amigo. Ninguém decente vê isso 2 vezes. Eu entendo que você tem uma. Eu não te perdoo por ver a segunda. Cara, com 30 minutos de filme, 40 minutos, sei lá, rola a cena do sentimentos por mulher. Passou. Na hora que rolou isso, velho, o Bingu levantou, cara, fechou a cara pra mim e falou assim, eu vou embora. Se você quiser, você vê o resto dessa merda, mas eu recomendo que você saia da minha casa. Os meninos foram embora, eu fiquei sozinho vendo o filme até o final, cara. O filme é ruim demais, velho. Isso me lembrei o Meguido, cara, porque todo mundo que eu conheço que assistiu Meguido, se eu não me engano, você viu 2, o Dami viu 2, o resto da galera viu uma, eu vi Meguido sem brincadeira 5 vezes, cara. Cara, eu vi Roboman 5 vezes. Roboman eu vi 2. Sim. Eu vi totalmente radical umas 6 vezes diferentes com todo mundo. Não foi Roboman que eu vi 2 vezes, não, cara. Foi um pior. Roboman eu vi uma só. Teve um que eu vi 2 vezes e que eu acho que a gente pode pular pra ele, porque é outro também que a galera, quando eu mostrei, que eu acho que a gente viu junto, eu não lembro se o Mullet estava, eu sei que eu vi pela primeira vez com você. Primeira vez vimos você, o Zezé e a Mariana, que se é o que eu tô pensando que você vai falar. É exatamente esse. Cara, é por isso que nós somos noivos, tá ligado? Tipo assim, eu te conheço tanto que eu sei exatamente qual filme que você tá falando, velho. Cara, e esse filme é barra pesadíssima. A gente viu junto com o Zezé e com a Mari. Inclusive, o filme é tão barra pesada que o Zezé fez uma piada muito bad vibe com a Mariana, ela ficou muito em bad, cara. Sim, esse dia, cara, eu vi esse filme essa vez e depois eu mostrei ele pra mais uma pessoa, 2 pessoas no mesmo rolê ou uma pessoa num rolê só e foi péssimo. E depois todo mundo que eventualmente viu voltou porque todo mundo triangulou de volta pra mim. Sim. Porque eu recomendei pra um monte de gente. E a galera com a mesma reação, cara, eu preciso não trocar ideia com o seu tempo. É tipo isso, velho. É um filme nossa, cara, delicioso chamado 7 Ninjas Kids, cara. Velho, cara, eu fiquei muito puto com 7 Ninja Kids. Porque, velho, inclusive assim, vamos ir além, né? O dia de 7 Ninja Kids a gente viu o Frota comendo um transexual e na sequência o 7 Ninja Kids. Eu acho que não foi o mesmo dia não, cara. Foi não? Foi não. Velho, o 7 Ninja Kids, ele é ruim, ele é mal feito e ele é borderline racista contra argentinos. Sim. Cara, primeiro que pra começar, tipo assim, é um monte de criança que é aluna de Kung Fu, etc. Então, assim, são crianças que realmente manjam artes marciais, fazem várias acrobacias e vários golpes malucos. Só que, ao mesmo tempo, beleza, isso é um chamariz legal. Você vê, tipo, igual o Escola do Rock, que são crianças tocando pra caralho. Você fala, pô, que legal. Só que, tipo assim, no Escola do Rock você tem, pô, o Jack Black ali, faz uma graça e tem toda uma história e tudo mais. Então, assim, é um filme legal de se assistir. No 7 Ninjas Kids você tem crianças talentosas que protagonizam cenas de lutas contra adultos, porque elas estão lutando contra um conglomerado de contrabandistas e etc. Argentinos. E as cenas argentinos. E as cenas de luta são tipo uns malucos muito grandes. Tipo, malucos do tamanho do João mesmo. Tipo assim, de 1,90 m cacetada pra cima, muito forte, batendo nas crianças. Tipo, elas caem de certa forma em segurança, exceto numa cena que a menina é arremessada da janela. E não é dublê, cara. Não é dublê. É tipo criança sendo arremessada, tomando bicudo. Não é o filme todo, mas o pedaço onde rola isso a rodo, e é extremamente desconfortável e revoltante, além do filme ser ruim e realmente na borda do racismo contra argentinos. Cara, o xenófobo, etc. Mas é um filme horroroso. 7 Ninjas Kids, cara, eu acho que se bobear, se for cavucar nos YouTube da vida, capaz de achar. Mas é muito ruim e é 7 Ninjas Kids, porque tecnicamente seria 7 Ninja Kids, porque ninja não tem plural. Mas é 7 Ninjas Kids mesmo. A trilha sonora é horrível. Cara, não, tudo no filme é horrível, cara. Tudo no filme é horrível, velho. Horrível. E tinha pra vender e ele ficava no fundo da bacia da vergonha das americanas. Então você ia lá olhar o filme de R$ 9,99 e você achava os 7 Ninjas Kids por R$ 4,99. É tipo isso.
se você realmente mandasse um tio Patinhas pra dentro da bacia e cavucasse lá no fundo, você saía com uns bagulho, tipo, os genéricos bootleg dos filmes da Pixar, tipo, Carrinhos Velozes e Curiosos. Sim. Tipo, Transmorphers. Que são os filmes da Video Brinquedo. Você achava eles e bagulhos tipo Sete Ninjas Kids e aqueles outros filmes de bootlegs do Bruce Lee, tipo Bruce Leia e o Bruce Lee com I. Sim. Que também são absolutamente horríveis, cara. Mas é isso, Sete Ninjas Kids é horrível, não vejam. Cara, eu fico triste, cara. Eu fico triste pelo Sete Ninja Kids, eu fico triste pelo Japão, eu fico triste por aquelas crianças, eu fico triste pelo povo guerreiro da Argentina, cara. Sim. Porque, foda, cara. Nossa, velho, o Seven Ninja Kids é uma das piores experiências horríveis, lixos de todas, cara. Eu cara, fiquei... se bobear, eu não sei se eu tô certo na cronologia, aí realmente nesse ponto, mas eu acho que foi o filme que fez a gente decidir parar. Se eu não tô enganado. Sim, o Seven Ninja Kids foi o filme que chegou um momento que a gente olhou e falou assim, não dá pra segurar, explode coração, cara. Foi mais ou menos a vibe do Hacking para um Sonho. O Sete Ninjas Kids foi quando a gente se viu fazendo West West em troca de 2 pinos, saco? Foi tipo isso, cara. Não que a gente não tenha feito isso de verdade, mas assim... Não, mas falando sério, cara, tipo assim, um negócio que eu achei, tipo, absurdo, cara, porque, tipo assim, Sete Ninja Kids fez todo mundo que veio falar assim, não, vamos dar um tempo. Sim. O Sete Ninja Kids, cara, ele deu um 720 na lógica. Porque ele começa dando um 300, ele começa dando um 180 e ficando top, aí ele dá um 360 e fica ruim, aí ele dá um 540 e você fica se sentindo com sobrepeso e safadinho, e aí ele dá um 720 e você quer morre. Não é fácil achar digitais numa peça como aquela, Sr. Marcos. Entretanto, tenho certeza que a polícia técnica, a perícia, vai tomar todos os cuidados. O que está acontecendo aqui? Vamos chamar a polícia. Polícia não. Eu mesmo vou resolver isso. Do filme que restaurou a nossa fé na humanidade. Bom. E do homem que fez isso, Jackson Antunes. Puta que pariu, cara. Nossa, cara. Nossa, Modern, espera, eu tenho que pegar um cigarro pra falar de confronto final, cara. Confronto final eu tenho que falar em pé, fumando e balançando os braços, cara. Calma aí, velho. Eu vou junto. O podcast de Crópotos adverte: fumar é coisa de otários. Não fume, seu nóia, seu lixo. A primeira coisa que eu vou falar de confronto final é o seguinte, cara. O dia que eu morrer, vai passar um filme na frente dos meus olhos, cara. Eu vou lembrar da nossa amizade, eu vou lembrar do meu casamento, eu vou lembrar da minha mãe, eu vou lembrar do Eric nascendo e eu vou lembrar da atuação de Jackson Antunes e Caju e Totonho no confronto final, cara. É disso que eu vou lembrar quando eu morrer, cara. Sacou? É disso que eu vou lembrar no dia que eu morrer, cara. Velho, confronto final é um filme tão bom que um Tempra do ano vira um Monza. É tão bom que o Rio Grande do Sul acontece na Pampulha, cara. Sim, da forma mais estereotipada, bizarra. Com direito a suspensório, boina. Com direito a bombacha e uma pessoa falando assim, bate, sou do Rio Grande do Sul, bate. Cara, esse filme a gente não viu junto, mas a gente ficou sabendo que ia rolar confronto final, o filme com o Jackson Antunes, tipo, é o Jackson Antunes finalmente sendo o Charles Bronson brasileiro que ele deveria ser. Que ele deveria ter sido a carreira dele inteira e deveria ser até hoje. Exatamente. E aí, beleza, ficamos sabendo. Cara, eu fui ver esse filme no cinema,
Eu vi esse filme na estreia dele no cinema, cara. Eu tenho muito orgulho disso, de verdade, cara. Sim, Poucos cara, filmes sim. eu tenho orgulho de ter visto no cinema. E já ia falar 7 Ninjas que removeu, só de falar, removeu mais um cromossomo meu. Confronto Final é um dos filmes que eu tenho orgulho de ter visto no cinema. Eu fui ver esse filme no cinema, fui Esse eu. cara, né, Mordente? Finalmente, então, com esse removido, chegamos à casa de 2 dígitos, né, velho? Aí, beleza. Fui ver esse filme no cinema. Eu, o Dami, o Pedrinho, eu não lembro. Cara, o Dami, Volker o Pedrinho... foi, cara? Hã? O Volker foi? Volker? Cara, foi uma galera. Foi, tipo assim, foi sem brincadeira umas 6, 7 pessoas. E a gente chegou lá e tinha a gente, né? A galera jovem, irônica e pós-moderna, né? Do pré-memes. A galera dinâmica, multifacetada, polimorfa e arrojada. Sim. E tinha mais umas 5 pessoas que, acredito eu, desavisadas. 2 pessoas que foram lá realmente pra assistir Confronto Final, dando a maior moral. E um casal de coroas ali, nos seus 40 e tantos para 50 anos, sentado no meio do nada ali. Eles estavam realmente os mais isolados de todo mundo. Beleza, começa o filme. E o filme anda, e o filme eu não vou ficar dando spoiler, eu não vou ficar dropando cenas de confronto final, porque ele merece ser visto, porque, cara, é espetacular. E aí, vai rolando. E a galera tentando não rir, tentando dar aquela moral. Porra, velho, filme de Jackson Antunes, filme de ação e tal. Mordente, me permita, cara, eu quero só fazer um breve adendo, que eu acho que eu vou conseguir falar do filme sem falar do filme. Só para as pessoas entenderem. A dinâmica principal de confronto final é um padeiro que se torna justiceiro. Exatamente isso. É exatamente isso. O enredo é e acaba entrando num mundo de policiais corruptos e bandidões. Sim, exatamente isso. E aí, vai rolando, e a galera tentando dar aquela moral. E a gente tentando não rir, porque a sala tava muito vazia e ficaria muito óbvio se a gente começasse a gargalhar. Só que a gente não tava aguentando. Tava rindo mais ou menos igual eu tô agora, assim, tentando prender, mas não conseguindo totalmente. Lá pelas tantas, rola um momento mais plácido, um momento mais silencioso do filme. Já tinha rolado algumas coisas. O Dami me solta, cara, silêncio sepulcral na sala. Todo mundo quieto, todo mundo parado, assistindo. Que filminho, barra pesada. com a voz mais projetada possível. Falando pra dentro e o mundo escutou, cara. Que filminho, barra pesada. Cara, nessa hora, a gente escutou gargalhadas que não eram as nossas. E era o casal de coroas isolado lá no meio da sala, dobrando pra trás de mim. Por causa do porque, tipo assim, uma coisa é falar, nó, que bosta, outra coisa é falar, nó, eu não gostei. Outra coisa é o maluco falar azedo com a bicho. O Dami parecia... E o Dami, cara, é a pessoa perfeita pra esse tipo de interjeição, cara. Sim, e ele manda a expressão, que filminho barra pesada. Eu consigo imaginar ele diminuindo a boca e os 2 cantos da boca dele descendo. Exatamente, foi exatamente isso. Aí a gente dobrou pra trás de rir. E aí meio que quebrou a tensão da sala. E desse ponto pra frente foi uma delícia assistir esse filme, cara. Todo mundo, até as pessoas que não se conheciam, ninguém se conhecia ali. Era um casal, 5 pessoas que se conheciam, 2 pessoas estavam ali pra dar moral, mas talvez não se conhecessem, 6, 7 pessoas que se conheciam. Todo mundo saiu ali de cara, ainda bem que eu vim assistir essa porra desse filme. Ainda bem que eu saí de casa pra isso. Todo mundo saiu feliz, cara. De verdade. Mas muito ao crédito pelo comentário. Nossa, que filminho pesado. Eu adoro essa escolha de palavras, cara. Aí essa foi a minha experiência com o confronto final, cara. Não, cara, confronto final eu vi com Pança. A gente conseguiu arranjar o filme pra alugar, se eu não me engano. E eu vi na casa do Pança. Eu não lembro se o Mullet estava nesse dia. Eu acho que eu vi com o Vitor, cara, com o sanduíche. E, velho, a gente não conseguia parar de rir em momento nenhum, desde a primeira cena, cara. Começou o filme, tava tipo assim, 30 segundos de tensão e começa os vacilos, cara. E aí tem coisas maravilhosas. Então, por exemplo, assim, o que eu recomendo pra você que vai ver confronto final, e eu sei que muita gente vai ver confronto final por causa disso, cara, é todo efeito especial e toda cena que possivelmente envolva um dublê, vem em câmera lenta. Sim, sim. Porque, tipo assim, cara, na hora que rola os dublê que o Jackson Antunes cresce 30 centímetros em 2 segundos e volta. Muito bom, cara. Na hora que o carro explode, vira outro carro, cara.
Cara, e eu lembro que esse filme passou propaganda na televisão, cara. Sim, cara, passava propaganda na Globo, eu acho, velho. A melhor coisa de todas, cara. O Tamiete tá certo de cima e embaixo. O filme é muito barra pesada, velho. Esse filme restaurou o rolê, cara. Esse filme restaurou o rolê grandaço. Não, esse filme restaurou totalmente o rolê, cara. Tem tantos e tantos e tantos filmes que a gente tem que falar ainda, cara, e eu acho que a gente já deve ter passado de 1 hora de episódio aqui fácil. Ah, eu imagino que sim. Que eu acho que a gente pode ir para uma recomendação final. Vamos escolher mais um? Eu acho que a gente pode correr os que a gente falou, porque se a gente ficar de fazer a segunda parte, a gente não vai fazer. Eu acho que a gente faz corrido. Eu tenho a lista e a gente faz alternado. Eu falo um, você fala um, tipo assim, só com uma sinopse muito breve. Beleza. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Eu já vou começar chutando o balde, cara. A Maldição do Palhaço, velho. Tipo, o filme não chama Maldição do Palhaço, o filme chama Labirinto do Inferno. E ele é sobre um palhaço vampiro assassino. Sim. A melhor parte desse filme foi descobrir que o Dominique Pinon é um baita de um ator francês e por algum motivo ele foi parar nesse filme. E a gente sente muito por ele. Muito por ele. A ideia é que era investigar o sumiço, a morte de uma criança por causa desse palhaço. Eu não sei se eles descobrem que tinha esse palhaço. A criança some ou morre e eventualmente chega nesse palhaço vampiro assassino maluco. Só que tem uma cena tipo assim, no meio do nada, a mina que tá procurando a criança, ela para pra transar numa van. Que ela esbarra com um mendigo bonitão que mora na traseira de uma van e tem uns cortes secos com um palhaço dando tchau em alta velocidade. Velho, é muito bad vibe, nada faz sentido. Labirinto do Inferno, cara. Beleza. Aí eu vou na sequência falar então de outro, que é o mesmo nível, que chama Vingança das Gárgulas. Nossa. Vingança das Gárgulas, a gente assistiu esse filme junto. Sim. Vingança das Gárgulas, que é um filme, primeiro, que ele é passado na Antuérpia e na Romênia, que por si só é um negócio notável, não é todo dia. Mas eu lembro de duas coisas desse filme. Eu lembro de um cara mijando na fechadura da chave do Mercedes-Benz, e eu lembro de uma perseguição de carro que toda vez que mostrava o close no pé do cara, né, nós ia trocar marcha, fazer uma manobra e tal, era sempre o mesmo pé no mesmo pedal, que fez a gente concluir que os carros romenos são mágicos. Sim. E é isso que eu lembro da Vingança das Gárgulas, cara. Cara, é um dos melhores, piores filmes de todos os tempos, que a gente merecia falar 2 horas sobre ele, que a gente não vai falar. Legião dos Mortos, cara. Puta que pariu, cara. Você quer... Eu tenho uma forma de resumir o Legião dos Mortos, mas, por favor, discorra rapidamente. Não, pode falar, Mordente. Eu já falei muito nesse episódio, cara. Eu quero falar uma coisa. O Legião dos Mortos, ele consegue ter uma coisa que eu acho lindo, que ele tem um ratio normal de 1.3 em 10. A capa é Legião com o G formando um 6 pra fazer um 666. Eu lembro que a galera assistiu esse filme num dia que eu não pude ir, e aí eu fiquei por fora das piadas um tempo. Daí eu assisti, não lembro se eu tava com... Acho que a Mariana tava comigo, e aí eu fiquei por dentro das piadas. E, cara, é uma porra de um filme que quer passar a vibe de Um Drink no Inferno, só que o que acontece? Legião dos Mortos parece que tem 3 roteiros correndo ao mesmo tempo. Daí os responsáveis por esses 3 roteiros morrem, eles têm que arrumar mais 3 roteiristas, e eles vão sendo substituídos, porque toda hora eles morrem, até eventualmente todo mundo desiste, esses 3 roteiros acabam, e aí rola a cena final que remete ao Drink no Inferno. Mas o grande negócio do Drink no Inferno, do Legião dos Mortos, é que ele rendeu uma das coisas que eu mais gosto de ver o João fazer, que é a piada, e que tá num vídeo do satirismo, no vídeo do Verãozão dos Brothers, que é o corte da risada pra cara séria, porque tem um momento que o cara faz alguma coisa e faz tipo, não sei o que, não sei o que. Não! Não! É o Toguro, Togaio. Oh, não! E você manda isso no vídeo do Verãozão dos Brothers, que você fala alguma coisa. Eu quero respeito. Tipo, e o dia que eu vi esse vídeo pronto, cara, eu falei, nossa, velho, eu venero esse homem, velho. Puta que pariu. O grande ator Matias Rios, cara, que faz o Togaio, cara. Pois é. Então Legião dos Mortos é um que, cara, tipo, dói assistir, mas ele é um bom filme de azedar o rolê, cara. É legal.
Legião dos Mortos, cara. Grande filme, velho. Cara, vamos lá, eu tô com 3 aqui, eu acho que você vai falar de algum que eu tenho. Olha, um dos melhores também de todos os tempos é, numa distopia futurista, uma nave perdida no espaço é, na verdade, um antigo submarino russo com escotilhas manuais que ficam travando durante o filme. O filme tem a O melhor ator do filme é o Coolio, de Gangsta Paradise. Sim. E a cena final envolve Drácula morrendo, dando uma marcha ré, e do nada o bagulho todo explode. Drácula 3000, cara. Velho, Drácula 3000 é um soufflé de ignorância, cara. Cara, Drácula 3000 é você chegar num self-service e perguntar, pô, mas que prato estranho. Ah, não, isso é estrogonofe de terra. Mas de que ele é feito? De humus. É isso, saco? É tipo... Cara, a minha mente fez questão de apagar Drácula 3000. Os detalhes que você deu, que são os detalhes que eu lembro vagamente. Eu só lembro do Coolio, que de verdade é o melhor ator do filme. Não, e tipo assim, e a nave tá pra explodir, a galera vai se divagando e tal, eles meio que esquecem que a nave ia explodir, a nave explode. Isso aí. Exatamente isso. Aí, tipo assim, eu acho que no final das contas nós vamos acabar fechando com um que acho que é o mais acessível, o mais conhecido. Então eu vou puxar um aqui que eu não sei se você chegou a ver, que eu assisti com o Dami. O Dami e um brother meu, que era um brother meu do colégio, cara, que eu fiquei muitos anos sem ver ele, esbarrei com ele na internet e tal, não sei o que. Não, porra, vamos sair e tal. A gente foi caçar um bingo, não achou um bingo, e fomos parar lá em casa com o Dami assistindo esse filme. E o rolê foi muito paia, que é um filme chamado Dragão Invencível. Cara, Dragão Invencível. Primeiro que, tipo assim, dentro do universo dos filmes fudidos existe uma galáxia chamada Billy Zane. Sim. Pra quem não tem... Sim, velho. Pra quem não tem Cara, sim. Pra quem não tem a referência do Billy Zane, o Billy Zane é o namorado noivo da Rose no Titanic. Tem o DiCaprio, começa a cantar ela, e o cara riquinho, o trouxa lá, é o Billy Zane. O Billy Zane fez um filme do Fantasma, né? O super-herói das HQs, que é um filme horrível. O Billy Zane tá indo de volta pro futuro também, cara. O Billy Zane tá indo de volta para o futuro, cara. É verdade, é verdadíssima. Olha só. E Dragão Invencível, cara, o que acontece? O Dragão Invencível começa prometendo, porque, tipo assim, rola Kung Fu e magia, e você fala, porra, vai ser doido, vai ser tipo um pique do Street Fighter, assim, vai ter magia, porrada e tal, porra, do caralho, vai ser doido. Aí o que acontece? O Billy Zane, ele é tipo um ninja místico, blá blá blá, etc., que tá juntando uma equipe pra formar, tipo, num pique de Power Rangers, assim, né, cada um ali com um poder especial e tal, pra lutar contra esse mal iminente, esse mal vindouro que tá pra chegar. E, cara, ele junta essa galera pra lutar, e aí, durante cerca de 80 minutos, é nada além do Billy Zane preparando essa galera pra uma luta que dura 3. E aí... É isso. É exatamente isso. E ele mora... E nesse filme, o Billy Zane, como um bom ninja cósmico, cheio dos poderes, ele mora no esgoto. Sim. E ele fica dando rolê de bike no esgoto, falando pra galera sentir o poder da cura. E o filme é isso. Dragão Invencível. Cara, Dragão Invencível. Cara, se eu não tô enganado, Dragão Invencível foi o Dani que me recomendou. E o dia que... Foi isso mesmo, porque ele já tinha visto. E ele falou, não, vocês querem ver um filme fudido? Então nós vamos ver o Dragão Invencível. Vamos ver se a gente acha. E a gente achou. A gente baixou na Dumont pra poder alugar essa merda. Dumont era longe da minha casa. A gente foi lá pra casa. E foi exatamente isso, cara. Foi o Dani que recomendou. E agora eu já não me sinto tão culpado por 7 Ninjas Kids. Eu roubalmente, na verdade, eu não devia porque eu não tava lá. Mas por Meguido, cara. Eu não... Porque ele que me mostrou Dragão Invencível. Puta que pariu, que filme desgraçado, cara. Nossa. Beleza. Dragão Invencível. Cara, Dragão Invencível é muito ruim e agora pra finalizar de verdade, eu vou falar só de mais um que eu acho que é importante. Que eu acho que nós estamos na mesma página aqui, vamos ver. Cara, tem vezes que os tubarões te atacam no mar, como no clássico filme de Spielberg. Sim. Mas tem vezes, cara, que eles entram dentro de um tornado. Sobe escada numa casa que inunda, Deus sabe por quê, porque ela tá no alto do morro. E pousam comendo um maluco.
E às vezes a única forma que você tem de se defender é com uma motosserra. Na hora que o tubarão cai de boca em você, você serra ele no meio com a motosserra. E é isso, cara. Isso é... Velho, isso é Sharknado, cara. Sharknado, cara. Puta que pariu. Esse rolê foi um rolê que foi o remake do rolê, porque é um filme bem mais recente, e a gente assistiu sem o PC, né, cara? A gente tirou o dia pra gente ver. A gente viu 2 filmes muito bons, porém muito bad vibe, e aí o único jeito que tinha de desopilar, porque a gente assistiu, acho que foi Mamere Martins, e aí falou, vamos desopilar, vou assistir o Sharknado, cara, senão vai ser muito paia dormir hoje. E a gente assistiu o Sharknado, e puta que pariu, que filme... E eu acho que é de propósito, cara. Eu acho que o Sharknado foi de propósito. Velho, você vê o Sharknado, cara, tem aquele meme clássico que tem, tipo, uma foto de um ritual satânico, que é, tipo, um sacerdote com uma cabeça de bafômetro, tinha uma galera toda dançando em volta, e aí tem um close de 2 caras se olhando com uma cara estranha, escrito, que rolê é esse que tu arrumou, Kleber? E ele falando, nem eu sei, bicho, tá ligado? Eu sei! Saco? O Sharknado é isso, cara. O Sharknado é o Kleber dos filmes, sabe? Que rolê que é esse? Sei lá. Caralho, Kleber, que rolê que é esse que você pôs a gente, velho? Porra, nem eu sei, tá ligado? Exatamente. Cara, Sharknado não tem... Cara, é um resgate tão bom da vibe. Me deu vontade de ir nas Americanas e procurar alguma coisa pra ver se eu encontro alguma coisa. Cara, sim, velho. E eu juro que eu falei que esse era o último, cara, mas eu tenho que falar de Totalmente Radical, cara. Totalmente Radical, cara. Eu achei nas Americanas de Fortaleza, quando eu viajei pra lá com a minha mãe, cara. E eu liguei pra todo mundo. E na época a ligação no celular de outro estado era muito cara. Eu perdi todos os meus créditos do mês. Eu fiquei um mês sem falar no telefone só pra contar pras pessoas que eu tava levando Totalmente Radical. Totalmente Radical, cara, é um filme sobre um macaco que é contratado pra ser um jogador profissional de hóquei. E assim, o filme começa com, tipo assim, o macaco tá em casa com o menino, que é tipo, tipo assim, e o menino não é dono do macaco, ele é tipo amigo do macaco, ninguém é dono do macaco, o macaco dá rolê por aí, tá ligado? E aí o menino tá vendo televisão com o macaco, sacou? Tipo, mais um dia comum, uma terça qualquer. E aí, por algumas cargas d'água, velho, o moleque tá vendo, tipo, um noticiário esportivo sobre hóquei, sabe? E aí, tipo assim, o grande jogador fulaninho se machucou no time Brubbles. Aí, vamos pra entrevista com o presidente do time. Aí o presidente do time, depois de muito ponderar, eu anuncio pro seu lugar o macaco fofurinha, tá ligado? E aí, tipo, a menina tá vendo televisão, vira, ué, fofurinha, você sabe jogar hóquei? Aí ele faz aquela cara, ele levanta as 2 mãozinhas pra cima com aquela cara de saca aí, tipo... Com aquela cara de smoke the crack or do the homework, sabe? E aí já corta pro macaco indo jogar hóquei profissional, velho. E aí, tipo assim, e ainda rola uma dinâmica que, tipo assim, parte do time apoia o macaco, fala, pô, cara, que bom que você chegou. Tipo assim, é um macaco, velho. Você não sabe nem se ele sabe jogar hóquei. Por que o presidente de uma franquia milionária selecionou um macaco randômico, velho? Que na sociedade? E aí, tipo, o macaco chega e em vez da galera toda falar com o presidente, tipo assim, cara, tipo, a gente vai pedir a sua interdição, porque você tá mais louco que o Batman, tá ligado? Parte do time fala assim, porra, cara, que bom que você chegou, velho, você nem sabe quem que é esse macaco, velho. Tipo, e aí tem um cara que vira assim e fala assim, eu não gosto de você e não vou tolerar suas macaquices aqui, cara, por que você odeia o macaco, sacou? Tipo assim, a única reação humana possível é indiferença ao macaco e cuidar dos médicos pra quem contratou o macaco, tá ligado? E aí
no meio do filme, cara, o filme vira meio que um drama psicológico de uma relação pai e filho desse menino com um macaco, que é super estranho, porque quem é a família desse menino? Como que ele se desloca entre estados? Do que eles se alimentam, tá ligado? Caralho, eu vou ter que assistir esse filme. E assim, sei lá, cara, quanto mais eu ia, mais confuso eu ficava, sacou? Tipo... Ai, não, eu preciso ver isso, cara. Sabe, e chega um momento do filme, cara, que você não sabe se você tá triste ou com fome, sacou? Tipo... Ah, velho, puta que pariu, bicho. Não, tá, cara, tu tá aí, cara. Esse episódio, né, tipo assim, é um episódio daqueles. Sim, ou daqueles ali junto com a história secreta do Papai Noel, né, cara, tá ali. Que é basicamente a gente se masturbando mutuamente, lembrando de causas das nossas vidas. Sim. Se tem alguma coisa que pode ser extraído disso, se tem uma recomendação real, é totalmente radical, porque até eu vou ver esse. Então é isso, gente. Terminou. Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana.